Turma, nessa aula eu quero falar com vocês sobre a fisiopatologia do choque. Vou trazer também os mecanismos compensatórios, ou seja, como é que o nosso corpo faz para lidar com a situação de choque. A gente vai entender o que é que está acontecendo ali mais a nível celular, quais são os problemas de uma situação de choque. Eu já falei em um vídeo anterior, vou deixar aqui na descrição quais são os tipos de choques, posso até fazer uma pequena revisão aqui ao longo desse vídeo, mas vamos ver aqui como é que o nosso corpo reage e o que é que nós socorristas precisamos fazer para poder salvar uma vítima como essa. Qual é o nosso papel, como é que ele se encaixa em toda essa situação. Obviamente eu não vou fazer uma aula detalhada de fisiopatologia do choque, porque é um assunto extenso, eu traria muitas informações aqui maçantes que não iam prender a sua atenção e não iam agregar mais valor assim no seu dia a dia. Se você quiser estudar esse assunto, você pode pegar um livro de fisiologia ou até mesmo no AMLS, no livro do AMLS tem um resumozinho lá do que seria isso, e esse quadro aqui eu fiz ele inspirado no livro de emergências clínicas da USP, que traz uma explicação interessante também sobre fisiopatologia do choque, de forma mais resumida, que para emergencistas, pessoas que estão trabalhando e não estudando para uma prova especificamente, pode ser mais interessante estudar dessa forma, que aí você economiza tempo. Tem tantas coisas que a gente precisa estudar, que de repente saber estudar a coisa certa no momento certo pode fazer uma grande diferença. Olha só, o choque, o grande problema é a hipoperfusão. O que é hipoperfusão? O sangue não está conseguindo chegar nas células. Isso acontece por qual motivo? Porque pode ser que tenha uma falta de volemia, então um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, por exemplo, alguém que está sangrando bastante, falta sangue, que não consegue chegar com a pressão ideal ali, com a força ideal até a célula. Então é um tipo de choque. Existem aqueles tipos também distributivos, ou vasogênicos, que o vaso fica mais folgado, mais dilatado, como acontece no choque séptico, como acontece no choque anafilático, como acontece no choque neurogênico, por exemplo. Existem aqueles também que a bomba está com algum problema, o coração está com algum problema, não consegue bombear o sangue adequadamente, como acontece no infarto agudo do miocárdio, em algum tipo de ruptura de válvula, numa arritmia, ou aqueles que o coração está sendo comprimido por fora por alguma coisa, seja por ar, no pneumotórax hipertensivo, seja por líquido ou sangue no hemopericárdio, por exemplo, o coração está ali apertado, não consegue bombear. Então, algum desses motivos vão levar o paciente a uma situação de hipoperfusão. O grande problema da hipoperfusão é que ele não consegue levar uma coisa que é importantíssima para o mecanismo de respiração celular, que é o oxigênio. Esse oxigênio é tão importante para a respiração celular, por qual motivo? Nós sabemos que para respirar e produzir ATP, que é a energia do corpo, é o verdadeiro combustível do corpo. Não existe o petróleo lá no estado bruto, que é tirado dos poços. Vamos dizer que o petróleo do estado bruto seria aqui o equivalente nessa analogia ao oxigênio. Mas se você pegar aquele petróleo e colocar o petróleo no seu carro não vai funcionar, ele precisa de gasolina. Então existe um processo de refinamento que vai levar a um combustível, aqui no caso do nosso corpo, o ATP, que vai ser realmente o que a célula vai usar para funcionar. Quando você tira o oxigênio da jogada, você reduz muito a quantidade de ATP. Porque para produzir ATP eu preciso de glicose, então a glicose eu obtenho através da alimentação. Essa glicose ela é quebrada pela glicólise, que acontece fora da mitocôndria, ela é clivada em duas moléculas de piruvato. Essas moléculas de piruvato entram na mitocôndria, que é uma organela dentro das células que produz energia. E junto com o oxigênio no ciclo de Krebs, essas moléculas de piruvato vão gerar bastante ATP, muita energia e vão gerar produtos que não são tóxicos para o organismo. Vão gerar água e vão gerar CO2. Esse CO2 consegue ser eliminado facilmente no processo de respiração celular, na hematose, vai para o pulmão e na expiração a gente tira esse CO2 do nosso corpo. Uma parte do CO2 da água também é reaproveitada por outros processos dentro do nosso próprio organismo. Mas no momento que eu tiro esse oxigênio, na hipoperfusão, o que acontece? O corpo ele precisa de ATP, mas ele não consegue produzir ATP tão bem. Ele vai fazer um processo chamado de fermentação, que vai produzir ATP, porém muito menos, sem oxigênio, ou seja, respiração seria uma respiração anaeróbica. Essa aqui é aeróbica, porque tem o oxigênio, o outro lado, quando falta oxigênio, vai ter um mecanismo de respiração anaeróbica. Então vai pegar ali a glicose, outras substâncias, por exemplo, como a gordura, nosso corpo
vai degradar para gerar glicose, e da glicose vai fermentar para gerar ATP, porém muito menos ATP. Um ciclo de Krebs vai gerar 36 a 38 moléculas de ATP. Aqui, com a mesma quantidade de glicose, você vai gerar 2 moléculas de ATP, muito menos. Só que além do ATP, gera uma coisa chamada lactato, ácido lático. E esse ácido lático, depois se ele entra na corrente sanguínea, ele diminui o pH, aumenta a acidose. E o nosso corpo não consegue funcionar metabolicamente em ambientes muito ácidos. Então, consequentemente, vai levar a uma cadeia de problemas, que a gente vai ver aqui, e vai levar à morte celular, disfunção de múltiplos órgãos e morte do indivíduo, por conta desse lactato que está sendo gerado. Então por que existe esse processo de respiração anaeróbica? Porque numa situação inicial de choque, ele é importante, porque é um mecanismo de urgência que consegue manter uma produção mínima de ATP por um período, e se isso for rapidamente revertido, a gente consegue salvar o indivíduo. O nosso corpo tem alguns mecanismos compensatórios, que é como se fosse um exército que está ali te protegendo. E às vezes ele não consegue sozinho, por isso que a gente precisa de um socorrista atuando rapidamente no APH ou no intra-hospitalar. E aí, se isso não durar tanto tempo assim, aí sim é possível reverter essa situação e o indivíduo sobreviver. Então vamos entender o que é que acontece quando tem uma hipoperfusão. Aqui de azul estão representados os nossos mecanismos compensatórios. O que é que o nosso corpo faz para lutar contra uma situação de hipoperfusão? Eu brinco chamando esses três aqui de os Três Mosqueteiros. Tem aquele filme, Os Três Mosqueteiros. Se você não assistiu, assista, que você vai poder fazer uma comparação paralelo entre aquele filme e essa aula aqui. Eu faço muito essa comparação. Vamos dizer que esses aqui são os Três Mosqueteiros, a resposta neuroendócrina de nosso corpo, para conseguir lutar contra a hipoperfusão, driblar a hipoperfusão, o sistema cardiovascular, que também vai reagir para lutar contra essa hipoperfusão, e o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Juntos, eles vão buscar lutar contra o que nós chamamos de mecanismos descompensatórios. Os mecanismos descompensatórios podem ser agrupados nesses dois grupos aqui, metabólicos, celulares e inflamatórios, tá? Então nós temos respostas procoagulante, produção de monócitos, macrófagos, linfócitos, neutrófilos, que são células do sistema imunológico. Isso vai resultar numa lesão endotelial e, consequentemente, estase microvascular, trombose, lesão endotelial e isso mais hipoperfusão. Então é um ciclo, né? Então, a hipoperfusão inicialmente gera os mecanismos descompensatórios que vão gerar mais hipoperfusão e assim vai até o indivíduo morrer. Eu costumo dizer que nessa minha analogia, essa minha brincadeira com o filme Os Três Mosqueteiros, esses mecanismos aqui, que são muitos, a quantidade de mecanismos descompensatórios, eu não listei aqui, mas é muita coisa. Se você pegar o livro da USP, você vai ver quantas radicais livres, substâncias tóxicas são liberadas no corpo. É muito mais coisa do que a resposta dos nossos Três Mosqueteiros. Mas no filme Os Três Mosqueteiros é interessante ver que eles geralmente estão lutando sempre contra um exército muito grande. São 3 mosqueteiros contra um exército de centenas de homens. É assim que acontece e é muito parecido o que acontece em nosso corpo na situação de choque. Só que esses 3 mosqueteiros são muito fortes e eles conseguem, na maioria das vezes, rivalizar e ganhar desse exército muito grande. Só que quando os 3 mosqueteiros estão perdendo, existe um 4º mosqueteiro que é o D'Artagnan. Então o filme se chama D'Artagnan e os 3 mosqueteiros. Então entra aqui um 4º mosqueteiro, que eu vou colocar aqui de laranja, e esse 4º mosqueteiro aqui ele é muito importante para a resposta da hipoperfusão. E esse 4º mosqueteiro eu vou chamar aqui de socorrista, de uma forma ampla, que é a salvação em muitos dos casos. O choque existem 4 graus de choque. Choque compensado, descompensado. Então grau 1, grau 2, que é um choque compensado, ou seja, os mecanismos compensatórios estão conseguindo vencer o exército, a pressão está mantida, choque grau 1, 2. Depois vem choque grau 3 e 4, existe uma descompensação, ou seja, os mecanismos descompensatórios estão ganhando dos mecanismos compensatórios. Consequentemente, a pressão começa a cair e aí entra o ciclo que vai piorar, 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 acidose até levar esse indivíduo ao óbito. Quando o socorrista ele percebe que está numa situação, o paciente está em situação de choque, ele vai intervir como o 4º mosqueteiro para evitar que o paciente evolua
para essa situação de acidose prolongada que vai levar à morte. E o que é que o socorrista faz numa cena? Basicamente, em urgência e emergência, tudo que nós fazemos é buscar simular de forma artificial aquilo que o corpo normalmente já faz por si só. Então, a medicina é uma observação da natureza e com formas artificiais, tecnológicas, a gente tenta simular. Então, por exemplo, no sistema, a resposta neuroendócrina, vai haver liberação de noradrenalina, de adrenalina, não é isso? A adrenal, que é um órgão que fica ali acima dos rins, ele vai liberar, ele vai ativar o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso simpático vai liberar as catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. E essas catecolaminas vão agir em nosso organismo para tentar compensar essa hipoperfusão. Como? Ela vai atuar, por exemplo, no coração, nos receptores alfa e beta, aumentando contratibilidade cardíaca, o coração está contraindo mais forte e aumentando a frequência cardíaca. Então, inotropismo e cronotropismo positivo, aumenta a frequência e aumenta a força de contração. Para fazer o quê? Aumentar o débito cardíaco, já que tem uma situação de desequilíbrio, eu vou aumentar. Mas não só, as catecolaminas vão fazer também uma vasoconstricção periférica. Eu sei que os meus órgãos mais periféricos, pele, músculo, osso, ele tem uma tolerância à isquemia de 2 horas, 3 horas, 4 horas. A depender da literatura, tem literatura que fala de 4 a 6 horas de tolerância à isquemia. Bem diferente dos órgãos nobres, que tem uma tolerância à isquemia de 4 a 6 minutos, pouco tempo. Então, quando a gente faz uma vasoconstricção periférica, você deixa mais sangue para os órgãos mais centrais, cérebro, coração, pulmões, que tem células mais especializadas e que vão resistir menos tempo à isquemia. Consequentemente, essa resposta neuroendócrina, inicialmente lá com a adrenal gerando ativando o sistema nervoso simpático, eu vou atuar no meu sistema cardiovascular, fazendo aumento de contratibilidade, frequência cardíaca e vasoconstricção periférica para manter esse sangue com um pouco que tem circulando ali para os meus órgãos mais centrais, para a coisa mais importante. Então é um exemplo. Então nós como socorristas, em algumas situações, como médicos, enfim, equipe, quando você tem um paciente às vezes que está numa hipotensão refratária, você pode entrar com uma droga vasoativa, que é o quê? São esses hormônios de forma sintética, noradrenalina, adrenalina, outros, por exemplo, uma dobutamina, que é seletivo, vai fazer só aumento de contratibilidade sem aumentar a frequência e vão ter as indicações. Então esse é o nosso papel. Existem esses papéis no suporte avançado e no suporte básico de vida. Então vamos ver aqui como é que a gente pode atuar nesses diferentes meios. Bom, falando ainda de resposta neuroendócrina, existem, por exemplo, o sistema hipotálamo-hipofisário, que fica aqui dentro da calota craniana, onde vai existir ali a liberação de um hormônio chamado ADH, que seria o hormônio, vou escrever aqui, ó, ADH. Esse ADH é o hormônio antidiurético. Então ele faz com que você não faça xixi, né? Ele vai segurar o líquido. Quando você toma cerveja, bebidas alcoólicas, ele geralmente vai suspender esse hormônio. Ele para de produzir esse hormônio. Ou seja, se você não tem um hormônio antidiurético, a tendência é você urinar mais. Se não houvesse esse hormônio para fazer essa regulação da volemia do nosso corpo, a gente ia viver desidratado, porque o corpo não ia saber, com os nossos barorreceptores, quanto líquido a gente tem, ele vai balançando o tempo todo. Então ele libera um pouco mais, solta um pouco mais, dependendo do feedback que ele recebe. Na hipovolemia ou numa situação de hipoperfusão, a pressão começa a cair, os barorreceptores percebem, existe a liberação então de ADH. E o ADH vai atuar onde? Vai atuar nos rins e ele vai evitar que o líquido que está saindo ali dos túbulos contorcidos, a água, que saia do corpo, então ele vai reabsorver mais água para conseguir manter mais volemia intravascular. Olha que resposta interessante. Como é que nós fazemos isso? Existem indicações de fazer reposição de volume, que é discutível, depende da situação, mas é um mecanismo que a gente faz para simular isso aqui. Pega um acesso e faz volume. Ou uma reposição idealmente, de hemoderivados, né? Você vai estar repondo, além do volume, você repondo também os hemoderivados. Então aqui, o socorrista, o quarto mosqueteiro, atuando aqui nessa resposta. Nessa resposta também neuroendócrina, existe a liberação de cortisol pela adrenal. E o cortisol é um hormônio anti-inflamatório, não é? Existe o corticoide, hidrocortisona, prednisona, esses corticoides que a gente usa de forma
via oral, venosa, de forma artificial, é, na verdade, a imitação de um hormônio que o nosso próprio corpo produz. Então, como aqui nós temos diversas respostas inflamatórias com ativação do sistema nervoso ou do sistema imunológico, e esse sistema imunológico ele vai gerar lesão em nosso próprio corpo. Que quando acontece a isquemia, existe a liberação de diversos fatores inflamatórios que vai desregular o nosso sistema imunológico começa a mandar os seus, como se tivesse um caos, e mandar os seus soldados começar a atirar em tudo que é canto lá dentro do corpo. E aí ele vai acertando ali o endotélio vascular, que é a membrana que recobre os vasos por dentro. E ali essa lesão endotelial, que acontece aqui com o mecanismo descompensatório, aumenta a permeabilidade do vaso, ou seja, o líquido que está dentro do vaso sanguíneo, compondo a volemia, como esse endotélio ele fica muito mais permeável e o tecido tem uma osmolaridade às vezes maior, então o que é que vai acontecer? O líquido vai tender a sair, o plasma vai sair do espaço intravascular para o terceiro espaço, para o espaço intersticial, gerando edema. O paciente fica todo com edema e falta volemia, diminui ainda mais a volemia. E essa resposta do cortisol é justamente para tentar diminuir esse processo inflamatório, tentar diminuir essa lesão que está acontecendo no corpo para manter a volemia maior, para ajudar a diminuir os mecanismos descompensatórios. Então, olha só, um dos nossos mosqueteiros está aqui ainda, a resposta, dentro da resposta neuroendócrina. Vimos aqui na resposta do sistema cardiovascular, todo o nosso corpo é comandado por esses mensageiros, por esses neurotransmissores, hormônios que vão comunicar uma parte com outra. Então vai partir às vezes o sinal da hipófise, mas vai atuar lá no rim, vai atuar no coração, o sinal que partiu da adrenal. Então o nosso corpo ele se comunica. E aí existe também o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então esse sistema renina-angiotensina-aldosterona vai estar transformando a renina, angiotensina 1, angiotensina 2, aldosterona. Basicamente esse conjunto tem uma característica de fazer uma vasoconstricção importante, consegue fazer vasoconstricção. Por sinal, o ADH também é chamado de vasopressina, então além de fazer o corpo reabsorver água, né, que é um hormônio antidiurético, ele também tem essa característica de fazer uma vasoconstricção periférica. Então a vasoconstricção periférica ela é tão importante que ela é feita pelo sistema nervoso simpático, ela é feita pelo ADH e ela é feita também pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona. A angiotensina 2 tem uma característica de fazer uma vasoconstricção periférica importante. E a aldosterona, que é o produto final, ele vai no túbulo contorcido lá, ao invés de reabsorver água, que é papel do ADH, ela vai reabsorver sódio. O sódio que vai sendo eliminado pela urina, ela fala, não, peraí, segura esse sódio aqui, porque nós precisamos aumentar a osmolaridade do sangue, né, deixar o sangue mais salgado, para que ele consiga segurar a água, para que a água não fique saindo para o terceiro espaço, já que está com lesão endotelial. Então eu estou lutando para repor volume, segurando a água, segurando o sódio, diminuir a inflamação para evitar essa água estar sendo perdida, para que esses mecanismos descompensatórios não estejam aí levando o paciente num estado descompensado do choque, grau 3, grau 4, que pela hipoperfusão mantida vai estar fazendo respiração anaeróbica com produção de lactato, entre outros. Você vai ver que é bem complexo, né? Tem aqui a cascata inflamatória que vai pode gerar uma coagulação intravascular disseminada, estase microvascular, formação de trombos, que vai complicando o paciente. Então é uma situação catastrófica que acontece no choque, que o corpo tenta se defender de todas as formas, às vezes ele não consegue porque a hipoperfusão tá grave, o paciente vai entrando em acidose. Uma coisa interessante é que a nossa célula, ela precisa de ATP para conseguir manter a sua membrana celular íntegra. No momento que ela não tem ATP, essa membrana celular ela começa a ficar mais permeável. Quando ela fica mais permeável, a própria mitocôndria, que está sofrendo, é a primeira que sofre a hipóxia mitocôndria. E aí ela começa a gerar acidose. Faltou oxigênio, a primeira que vai sofrer é a mitocôndria, que é o próprio mecanismo gerador de energia. Então essa célula começa a ficar cheia de ácido.
Além de ácido, a célula interiormente ela é rica em potássio. No momento que falta ATP, a membrana celular ela enfraquece e aí a água, a água entra na célula junto com o sódio, aumentando a osmolaridade, e o ácido e o potássio saem da célula, vai para o sangue. Ou seja, fica com a situação de acidose e hipercalemia. O potássio sobe. No choque, o potássio vai subir no sangue. Esse potássio no sangue elevado pode gerar situações de arritmias, parada cardíaca, arritmia maligna. E quando você tem ali um local com a hipoperfusão, começa a ter uma acidose local, uma hipercalemia local, no momento que você restaura uma perfusão, isso circula para o corpo todo, todas as toxinas, os radicais livres circulam para o corpo todo. Então é um problema global. Um problema que pode começar, às vezes, numa situação, num local mais específico, e isso pode se disseminar muito rapidamente para o corpo. Então, por que eu estou te falando sobre todo esse mecanismo aqui? Para você entender o que é que acontece no choque, de forma resumida, para que no momento que você precisar atuar, que você saiba que você está ajudando o corpo a segurar mais sódio, a segurar mais água, a diminuir o processo inflamatório, a aumentar a oxigenação das células, a diminuir a respiração anaeróbica com produção de acidose, com produção com aumento da hipercalemia, liberação do potássio no sangue, que dá uma maior probabilidade de arritmias. Você está diminuindo o estado protorombótico desse paciente. Olha quantas coisas nós estamos fazendo às vezes por estar ganhando tempo na cena, por não estar perdendo tempo fazendo um monte de atitudes e ações na cena invasivas, às vezes que não são necessárias para esse paciente. Esse paciente está numa luta para a sobrevida. E aí a maneira que a gente demora um pouquinho mais de imobilizar esse paciente, que ele cuidar mais, ou como acontece, fazer uma drenagem de tórax simples, sem indicação, né? Aquela via aérea que a gente demora mais do que o necessário. Então a gente tem que ter muita visão do que é um choque para a gente saber o que a gente precisa fazer na cena, respeitar os 10 minutos de platina, respeitar a Golden Hour ou o Golden Period, né? O período de ouro, conseguir levar esse paciente o mais rapidamente possível para o hospital com maiores condições de atendê-lo adequadamente. Se ele vai precisar de um neurocirurgião, se ele vai precisar de um cirurgião vascular, se ele vai precisar de um cirurgião geral, fazer uma abordagem intraabdominal, se ele vai precisar de um ortopedista, se ele vai precisar de um cirurgião torácico, de um cirurgião cardíaco. Isso tudo, essa decisão de transporte para onde, em conjunto com a regulação, e às vezes não dá tempo, o ideal é que tivesse um sistema integrado que já fosse uma coisa bem pré-estabelecida, isso vai determinar a sobrevida do paciente. Porque o tempo é muito importante. Essa acidose, quando ela vai avançando, é um ciclo. Isso aqui está aqui, ó, hipoperfusão, descompensa hipoperfusão, o paciente vai afundando. Então a gente tem que ganhar muito tempo nesse processo. E as medidas salvadoras da cena são aquelas medidas que, se eu não fizer, o paciente vai morrer nos próximos minutos na minha mão, antes de chegar no hospital. Que é o quê? É abrir uma via aérea, se ela estiver fechada, esse paciente não está ventilando, está com secreção, está com a queda da língua, está com alguma coisa, um corpo estranho. Tem que abrir, tem que liberar, o paciente tem que respirar. O paciente está com pneumotórax hipertensivo, não está respirando nada, está comprimindo o coração, praticamente uma parada cardíaca. Se o coração não consegue bombear, precisa descomprimir esse tórax. Pô, medida salvadora na cena. Não é? O paciente está em parada cardiorrespiratória, obviamente, eu vou precisar ventilar. O paciente está em parada respiratória, eu vou precisar ventilar, eu vou precisar comprimir se tiver uma PCR. Então essas situações são as medidas ABC, né, que é via aérea, ventilação e a hemodinâmica, parar uma hemorragia, porque senão esse paciente vai perder toda a volemia. Obviamente existem situações ali que a gente precisa intervir na cena para dar chance de sobrevida para esse paciente. Mas olha, cuidado para não demorar demais e você deixar isso tudo aqui rolar e não ser o quarto mosqueteiro que esse paciente tanto precisa, ok? Então esse aí foi o nosso bate-papo sobre a fisiopatologia do choque, para a gente ter uma maior compreensão dessa doença gravíssima que acontece em qualquer situação de urgência e emergência que evolua, vai ser choque. Se for no trauma, é hemorrágico ou neurogênico, se tiver uma secção da medula com interrupção do sistema nervoso simpático. Se for uma infecção grave, vai ser um choque séptico. Se for uma alergia, vai ser um choque anafilático. Se for um trauma, pode ser também um choque obstrutivo, né? O choque devido a um tamponamento cardíaco, um pneumotórax obstrutivo. Tem esse conhecimento para a gente poder atuar com assertividade.